nosso canal. No vídeo de hoje vamos responder a uma pergunta de uma das nossas seguidoras aqui inscritas aqui no canal, que é a Larissa, que ela fala aqui. Aí eu leio, tá? A Larissa Lustosa, aí ela comentou: se vocês tiverem um tempinho, falem sobre a respiração, por favor. Sempre tenho dúvidas em que momento deve inspirar ou expirar. Então, primeiro a gente vai explicar um pouquinho como é a respiração do Pilates. Beca, tem alguma diferença, né, entre a respiração que a gente tem normalmente? Quais são as diferenças, né? Como é que a gente deve respirar durante a execução de algum exercício, né, no Pilates? Bom, assim, pelo menos na minha formação em Pilates, o que eu aprendi foi que a inspiração ela deve ser realizada pelo nariz e a expiração deve ser realizada pela boca. Então, a expiração forçada. Desse modo, nós iríamos acionar mais facilmente e de uma forma mais potente a musculatura do powerhouse e também conseguiríamos expulsar todo o ar dos pulmões, como se nós estivéssemos torcendo o pulmão, né, para poder liberar todo o ar e assim iniciar um novo ciclo. Para quem está chegando agora e não sabe o que é o Powerhouse, a gente tem um vídeo que eu vou deixar linkado aqui, que a gente explica, né, quais são os princípios do método Pilates. Falamos um pouquinho dos princípios, falamos do Powerhouse, quais são os músculos que fazem parte e o que é o Powerhouse, né, que nós tanto comentamos aqui. Bom, de acordo com o material que nós utilizamos, né, que nós estudamos e utilizamos também para fazer o vídeo, eles falam que a respiração, tanto a inspiração quanto a expiração, devem ser realizadas num tempo igual e que isso vai auxiliar a ditar o ritmo do exercício, né, um exercício um pouco mais lento, mais ritmado, de acordo com a respiração. Uma outra coisa que é importante que a gente enfatizar na respiração é que a gente costuma respirar de forma muito superficial, respiramos apenas com a parte superior do tórax. Né, muitos alunos, muitos pacientes de Pilates, no início eles demonstram muita dificuldade na respiração. Esse negócio de respirar profundamente, puxar o ar, soltar o ar todo, essa coordenação com o movimento, com o exercício, é difícil, eu não consigo, enfim, porque a respiração que nós fazemos no cotidiano é muito diferente. O próprio Joseph, em seu livro, em outros seus livros, ele falava que nós respiramos mal, nós respiramos errado. Né? E que o importante é a gente aprender a respirar corretamente, pois levando com a respiração correta nós iríamos oxigenar melhor, né, os nossos tecidos, oxigenar melhor o sangue e revigorar, né, todo o nosso corpo. E com a expiração forçada, né, soltando todo o ar dos pulmões, nós iríamos eliminar todas as impurezas, então iríamos revigorar, seria uma lavagem interna, digamos assim. Então, a respiração do método Pilates se torna diferente por isso, que a gente é obrigado, digamos assim, a ter uma respiração profunda, uma inspiração profunda, uma expiração prolongada, diferente da respiração superficial, que muitas vezes a gente nem utiliza a movimentação das costelas inferiores, a gente não promove a respiração tridimensional, né? Ficamos só aqui na parte superior do tórax. E no método é diferente, temos que utilizar todos os diâmetros, né? Antero, posterior, lateral, e muita gente tem dificuldade, mas com o tempo as pessoas acabam tendo, né, uma facilidade maior, acabam respirando melhor até no dia a dia, né? Jogam essa respiração superficial para fora e começam a respirar de uma maneira mais correta. Em relação à pergunta específica, né, de qual tempo deve expirar e expirar, que a Larissa perguntou. Como o Beca falou, normalmente os alunos eles vão ter uma dificuldade em coordenar a respiração com a execução do movimento. Mas como é que a gente deve pensar? Que como a expiração ela vai ser forçada, ela normalmente vai acontecer quando a gente realizar o movimento, ou seja, quando a gente precisa dar força para realizar e executar o movimento. Então, se o movimento é de uma extensão do joelho, por exemplo, toda vez que eu soltar o ar, eu vou fazer a extensão do movimento. No início é difícil de coordenar, mas à medida que a gente vai ganhando outros elementos e princípios do método, que é a precisão, o controle e a fluidez, esses elementos também vão influenciar na respiração
com a sincronia, né, com o movimento. Porém, tem alguns exercícios que exigem uma respiração um pouco diferente, mas são exercícios mais avançados. Mais específicos. Exatamente. Então, por exemplo, normalmente os exercícios são, a cada vez que você fizer um movimento, você vai expirar. E aí vai expirar e acionar o powerhouse. Mas tem exercício, por exemplo, que é o chest expansion, que é a expansão do tórax. Ele vai ser mais difícil quando a gente expira, porque é um movimento contrário. Então, nesse tipo de exercício, que é o chest expansion, né? A gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que inspirar na hora de fazer o movimento. Mas é um exercício, por exemplo, que é só ele. Então, é só nesse caso que a gente muda. Outro, por exemplo. Outro, por exemplo, é o The 100, em que você faz inspirações e expirações curtas, mas que são ritmadas naquele movimento, né, do braço. Então a gente ele segue todo, né, segue os elementos, né, do método, que é a precisão, o controle e a coordenação. Então você vai coordenar o movimento do braço com sua respiração. Então não vai poder ser uma inspiração longa, né, ou uma expiração forçada longa, que senão você não vai acompanhar o movimento que você tem que fazer. E a coordenação é o controle do movimento. Isso. Então tudo eu tô gaga. Lady Gaga. Tô assim. Então, é importante, na verdade, que a gente aprenda, né, como é a respiração correta. E se o exercício ele vai ter que ajustar a respiração, né, é uma respiração que, como os casos que a gente mostrou, o seu instrutor vai lhe orientar a maneira correta que você deve fazer. E é importante que você, como aluno, não deixe, por exemplo, eu sei que é difícil coordenar. Os alunos queixam e realmente quando a gente se coloca no lugar do aluno, é muita informação que você tem que ter para ainda respirar e como uma respiração que você não tem no seu dia a dia, né? Então no início é difícil, então você tem que ter a consciência de que, opa, não estou respirando, vou parar aqui um pouquinho, me concentrar nisso e executar o exercício. Se você tem dificuldade, já está vendo que ou não estou respirando direito, ou não estou fazendo a contração, o movimento está acelerado, você pode dizer ao seu instrutor, não estou conseguindo, me mostre ou me corrija. Ele, claro, vai fazer tudo isso, mas se ele tiver um feedback seu de que você está tendo uma dificuldade nisso, ele vai lhe orientar da melhor maneira possível para que você consiga coordenar todos esses movimentos com a respiração. E assim, a respiração, ela vai auxiliar no movimento e o movimento também vai auxiliar na respiração. Então, às vezes, eu mesmo tenho alguns alunos que no início eles ficam muito, ai meu Deus, não, mas é respiração. Calma. O importante é você não prender a respiração, não ficar em apneia. Não vou mentir, às vezes eu até, na hora de inspirar, o paciente expira, troca, né, a ordem. Às vezes eu até deixo no início, porque é o jeito que ele está conseguindo fazer. Mas aí com o tempo eu vou corrigindo, vou adequando aquilo com ele. Porque não adianta ficar, não, você só pode fazer esse exercício com a respiração exatamente desse jeito. Não é uma regra imutável. Claro que eu vou poder adaptar o paciente. Às vezes, por exemplo, o movimento de extensão de coluna no Swan. Né? Na inspiração, a inspiração ela vai facilitar esse movimento, porque quando a gente inspira, a gente afasta, né, um pouquinho as vértebras, as costelas, a gente abre. Então, esse movimento de extensão fica mais fácil com a inspiração. E, óbvio, o contrário, na expiração fica mais difícil. Então, se é um paciente que já tem uma dificuldade na extensão, eu posso utilizar disso. Não, quando você subir o tronco, inspire, que vai te ajudar. Aí, se eu já quiser dificultar, eu troco a respiração. Não, agora você vai subir na expiração. Então, tem essa questão da respiração, né, como o Lúcio falou, que é a regrinha de ouro, né, como nós aprendemos. Mas não é uma coisa imutável, eu posso modificar, depender do paciente, do aluno. Porque às vezes ele fica ali muito ligado que eu preciso respirar aqui dessa maneira correta, senão não vai surtir efeito, não. Respire como você conseguir, que com o tempo, com a prática,
o movimento vai te auxiliar na respiração correta, né? Então, é algo progressivo, né? Uma coisa que todos os pacientes vão aprender de forma progressiva. E o próprio movimento, o próprio controle, a fluidez, enfim, vão vir com o tempo. Então, não precisa ficar, né, aquele negócio só focada daquele jeito, só tem que respirar desse jeito e ponto, porque o método fala isso. Não, eu posso adaptar assim, como o meu paciente conseguir realizar. Que nós sabemos que são prejudiciais, então o importante é respirar, não prende a respiração. O que a gente deve estar como instrutor muito atenta é que a maioria das pessoas, grande parte, usa 100%, a gente não sabe respirar direito. Porque a gente vive uma vida atribulada, a gente não consegue, tipo, a gente só puxa o ar, a gente não solta, a gente não puxa rápido, né? Exatamente, então vai ficando prendendo e criando as tensões. Então a gente tem que lembrar que pro aluno que está o tempo todo só puxando o ar, soltar o ar é difícil, coordenar com o movimento é difícil. Ele tem a respiração nossa é automática, fazer uma respiração forçada exige um trabalho a mais. Então a gente tem que ter noção de que ele vai, assim como a fluidez, como é que falou, o controle e o movimento que vão ser conquistados junto com o movimento, a respiração vai ser conquistada também. Porque vai chegar num ponto em que ele, não só na sala, ele fora, quando ele estiver dirigindo, quando ele estiver trabalhando, ele já vai estar respirando a respiração do método Pilates. Então ele vai estar lá soltando ar, contraindo o powerhouse, ele vai fazer tudo isso, mas isso exige um esforço, né, um trabalho e tempo. E essa respiração ela vai acontecendo aos poucos e vai ser aprendida. Agora cada aluno vai ter o seu tempo e a gente como instrutor vai ter que ir moldando aquele aluno, né, e desenvolvendo todas as suas habilidades. Uma coisa que devemos estar atentos também é em relação à utilização da musculatura acessória, né, na respiração. Que às vezes os alunos eles ficam tão tensos em conseguir respirar e expirar e começam a usar trapézio, então isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento também. Não só no Pilates, mas outras atividades físicas, né? É uma coisa importante para a gente ficar atenta. E algo também que pode influenciar o estado emocional do paciente, né? Eu já tive colegas que comentaram que o paciente começava a parar a fazer a respiração do Pilates, começava a chorar tipo, na sessão. Porque ele é tão... a respiração dele é tão presa e consequentemente os sentimentos que ele tem é tão preso que quando ele libera, a carga emocional vem junto, né? Libera geral. Né? Aquele paciente que não consegue fazer a respiração, às vezes tem alguma coisa, né? Algo emocional ali no meio e que com o tempo ele vai conseguir relaxando, aí consegue se soltar, consegue respirar melhor. Então é uma base, né, que a gente precisa construir, uma base sólida, né, do Pilates que a gente precisa construir para depois começar a evoluir. Bom, Larissa, eu espero que a gente tenha tirado sua dúvida e se você, assim como a Larissa, tem alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário que a gente vai responder fazendo vídeo também, quem sabe? Só para lembrar, nós vamos gravar um vídeo, né, do Pilates em Como Responde, então todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem colocar, vamos fazer um vídeo só para responder essas dúvidas, tá? E é isso. Então foi isso, e não se esqueça de deixar o seu joinha, E se inscrever no nosso canal, nos seguir nas redes sociais. e compartilhar com todo mundo, tá? Até a próxima. Tchau!